Boa tarde a todos, né, todos os participantes, todos que estão aqui comigo, né, e com a Roberta, né, nesse projeto de extensão, coordenado pela professora Vanessa, do grupo de fermentação de ideias. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai preparou esse mini curso para vocês sobre a amostragem na análise de alimentos, e como eu falei um pouco antes, né, da importância de você conhecer, fazer um planejamento amostral adequado, para que você tenha resultados que sejam robustos, precisos, que tenham exatidão. Então, muito obrigada a todos e vamos começar. Bem, a análise de alimentos, né, fazendo aqui uma breve introdução e contextualizando, conceituando, né, é a ciência que trata do desenvolvimento, aplicação e estudo de procedimentos analíticos, né, que servem para caracterizar as propriedades dos alimentos e seus constituintes. De vários conceitos que existem nos livros, esse eu achei o mais simples e mais elegante, mais claro. Tá? É um conceito recente, né, desse autor, do Mark Clements, e ele é bem simples e ele consegue resumir, né, de forma bem clara o significado dessa área, né, da ciência de alimentos. Então, os alimentos, eles são analisados na indústria de alimentos, né, incluindo os fabricantes dos alimentos, aqueles que produzem e fornecem ingredientes, em laboratórios de serviço analítico, né, e aí nós temos diversos, tanto públicos quanto privados, laboratórios governamentais e, por exemplo, relacionados à inspeção, avaliação da qualidade dos alimentos, e como nós, né, no caso, laboratórios de pesquisas em universidades e institutos de pesquisa. Quem analisa os alimentos, né? Então, como a gente falou um pouquinho antes, né, nós temos as regulamentações que são no campo federal, basicamente, nós temos a Anvisa e o Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, e, no caso, muitas vezes você tem os órgãos reguladores estaduais. Aqui no estado do Pará, nós temos a Depará. Em outros estados, com certeza, você tem as agências de defesa e regulação específica. Por que existem essas agências de defesa? Porque, muitas vezes, tem alimentos que ainda não são vendidos, comercializados para outros estados, e aí você precisa ter uma agência ou uma regulação específica para aquele alimento. Por exemplo, aqui no Pará, nós temos o tucupi, né, que é um produto fermentado, obtido da manipoeira fermentada. O que é a manipoeira? É o resíduo líquido, né, obtido da moagem, prensagem da mandioca. Então, você permite a fermentação, uma fermentação que ocorre naturalmente, basicamente são bactérias láticas que atuam ali nesse processo fermentativo, e aí você tem esse molho que é usado muito na culinária amazônica. Eu até tenho um curso que eu sempre falo sobre bebidas amazônicas, né, tradicionais, e o tucupi é um produto que era vendido, né, principalmente no mercado dos estados, então, dos estados amazônicos, então cada um tinha a sua regulação para o tucupi, e que eram regulações até bem recentes, porque há um tempo atrás, ele, como era um produto tradicional, nem regulamentação tinha, mas ele começou a ser comercializado em supermercados, e aí houve essa necessidade. Bem, só que o tucupi começou a fazer sucesso, né, em outros estados. Vários programas de televisão, chefes de cozinha começaram a falar do tucupi, apresentar o tucupi como um molho, né, que é utilizado para preparar alimentos ou para condimentar determinados alimentos, produzir molhos apimentados. E aí ele começou a fazer sucesso. Então, há uma necessidade hoje em dia, né, da Anvisa, fazer uma regulamentação, que eu saiba até o momento ainda não tem, houve uma consulta, né, sobre os derivados da mandioca, a Anvisa estava consultando, fazendo uma avaliação de vários produtos aqui da região amazônica, mas esse produto, como ele já é comercializado em âmbito nacional, ele precisa ter uma regulamentação. E essas regulamentações, elas são muito importantes, por quê? Porque a partir delas nós temos os padrões de identidade e qualidade, que são os PICs, né, dos alimentos. Esses PICs, eles evoluem, porque muitas vezes esses padrões eles modificam, tá? Ou seja, cada vez mais um processo analítico, ou o próprio consumidor se torna exigente, e aí algo é adicionado ou é modificado naquele padrão de identidade e qualidade. A análise também é básica para a rotulagem nutricional,
inspeção e classificação e para verificar a autenticidade dos alimentos. Aqui nós temos, por exemplo, a evolução de identidade de qualidade de produtos que estão englobados, né, na categoria de pães. Então, por exemplo, um PIC, né, para pão de 1978, né, falava que era o produto obtido pela cocção em condições técnicas, de uma massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico. E aí você verifica que em 2000 você já teve uma mudança, também muito similar, mas tem mudanças aqui, com farinha de trigo ou outras farinhas, que contenham naturalmente proteínas formadoras do glúten, ou adicionadas das mesmas e água. Então, você já teve uma mudança aqui que permite aqui uma adição de outros tipos de farinha que possam, por exemplo, centeio, cevada, que possam ter as proteínas formadoras do glúten. E pães, né, em 2005, aqui já fala, né, também, já fala da farinha de trigo, outras farinhas, adicionada de líquido, resultante do processo da fermentação ou não, e cocção, ou seja, aqui você coloca que o pão, ele pode estar fermentado ou não, né, ou dependendo do tipo de pão, pode ter diferentes níveis de fermentação, podendo conter outros ingredientes que não te caracterizam o produto. E aqui ele diz que pode ter cobertura, recheio, formato, textura diversos. Então, nós observamos que até o processo de padrão de identidade e qualidade, ele evolui, né? Como nós mesmos, né, seres humanos, evoluímos. Na rotulagem nutricional, a mesma coisa. Hoje em dia, no Brasil, né, nós usamos basicamente essa rotulagem aqui, que também sempre está evoluindo. Nós temos informações recentes, né, até tem um curso também de rotulagem nutricional que a gente pode preparar, né, e fazer num momento posterior. Ele evolui, e sempre o objetivo de dar a melhor informação para o consumidor, né, em relação à saúde, ou alguns ingredientes que possam ser restritos, né, que gerem uma restrição alimentar para determinado grupo de pessoas. Observem aqui, eu dei esse exemplo, né, da evolução do rótulo, né, esse rótulo frontal da Coca-Cola. Antigamente, em 1923, se tinha uma garrafa que só tinha, né, a marca no próprio vidro, né, produzida na própria garrafa, né, Coca-Cola. E aí esse rótulo ele foi mudando, e aí depois foram sendo colocados, né, quando aqui foi em 60, já fala do conteúdo líquido e tal. E quando nós chegamos aqui em 1990, em 96, acho que provavelmente vocês estavam nascendo, ou não, alguns não tinham nascido até aqui nessa época, você já observa que tem o rótulo, além do rótulo frontal, né, com o nome do produto, a marca do produto, né, você também já tem na parte oposta os ingredientes, o que pode conter, e isso foi evoluindo. Hoje em dia nós utilizamos, a garrafa de vidro é menos utilizada, mas você observa também isso na lata, na PET, em outros tipos de embalagem. Quem que analisa os alimentos, né? Só para aprofundar aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Na indústria, né, para o controle de qualidade, tanto no campo, né, tanto quando você tem um processo de produção no campo, você tem que ter um laboratório analítico para poder avaliar a qualidade do produto que você vai fornecer, tá? Também quanto nas indústrias processadoras, tanto as primárias, né, e aquelas de produto final ou de produção de ingredientes. Você precisa também, quando você está desenvolvendo um processo, né, durante um processamento de um alimento, você precisa ter esse controle de qualidade para monitorar as propriedades. E também para o desenvolvimento de algumas técnicas, né, como análise de perigo e pontos críticos de controle. Então, a indústria, os órgãos de pesquisa e universidade muitas vezes trabalham juntos. Né? Muitas vezes, algumas indústrias, elas utilizam-se, né, de parcerias com órgãos de pesquisa e universidades para poder fazer uma análise muito mais refinada, que muitas vezes a indústria ela não tem esse objetivo, mas ela trabalha em parceria com vários laboratórios de pesquisa. O desenvolvimento, desculpa, está errado aqui, está com erro, perdão, foi erro de digitação, mas pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes na indústria mesmo nós temos os setores de pesquisa e desenvolvimento, né, e são setores assim
bem interessantes, e aí você precisa ter um laboratório para avaliar aquele produto que você está desenvolvendo, né? Não só avaliar a qualidade, a questão sensorial, ou os aspectos físico-químicos, mas também avaliar algumas características toxicológicas, tá? Mercado, segurança alimentar. Recentemente nós vimos, né, aquele caso de uma cervejaria em Minas Gerais, que houve um problema seríssimo, né, que levou à morte, né, de vários consumidores. Isso porque o líquido de refrigeração, que era utilizado para refrigeração durante o processamento, ele estava vazando para o tanque da bebida. E isso é um problema seríssimo. Então, a análise de alimentos, o processo, esse procedimento todo tem que ser feito com muito cuidado. E a amostragem é um fator de todo esse procedimento em cadeia que precisa ser muito bem avaliado, principalmente quando a gente pensa que nós temos cada vez mais conquistar, né, ampliar o mercado interno, externo também, né? Nós precisamos harmonizar muitas vezes a indústria quando ela vende para vários blocos econômicos, União Europeia, o NAFTA, o ALCA. Cada um desses blocos econômicos, eles têm algumas regulamentações ou padrões que são exigidos para que um produto possa ser comercializado para os seus consumidores. E aí, nesse caso especificamente, né, nós temos que adequar o nosso produto a cada bloco econômico. E aí acaba que você tem um produto que atende, né, você sempre vai buscar um produto de altíssima qualidade que tente atender a todos os parâmetros necessários. E muitos desses parâmetros, né, nós utilizamos, essas regulações e normas, nós utilizamos através de várias ferramentas de qualidade, né, que são aplicados na indústria de alimentos. Hoje em dia nós temos várias ferramentas, inclusive o próprio processo de rastreabilidade, que é uma forma do consumidor observar o produto desde a sua colheita, né, em que pontos ele passou, como é que ele foi processado, que ingredientes foram adicionados. Então, ele acaba tendo um histórico daquilo que ele está consumindo. Hoje em dia, alguns mercados eles já estão exigindo, né, o QR Code ou um barcode de rastreabilidade. E para isso, né, quando você fala em laboratório, você precisa analisar, você precisa ter uma amostragem que seja eficiente. Então, aqui eu só falei um pouquinho da ciência de alimentos, né, de forma bem ampla, né, e aí agora que nós vamos entrar em amostragem, mas antes eu queria deixar esse momento para caso tenha alguma pergunta, a gente possa fazer esse bate-papo. Se quiser ligar o microfone para fazer a pergunta, pode ligar. Alguma dúvida, Roberta? Ricardo Martins, você quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Pode continuar, professora. Pode continuar? Tá bom, ok. Então a gente vai continuar, porque foi algo só mais bem genérico, aí agora que a gente vai começar a falar do processo de amostragem. E aí nós vamos dar bastante foco para a questão da estatística. Então, alguns conceitos aqui realmente sobre amostragem de alimentos. Então, de forma genérica, né, esses conceitos que vêm da estatística, nós temos o quê? A população, que é todo o material cujas propriedades nós estamos tentando obter uma determinada estimativa. A partir da população, ou seja, desse grupo, né, que nós queremos analisar,
Pode ser, por exemplo, uma produção de maçã, então você tem um lote, né, você produziu, você colheu maçã num determinado dia, então a população representa todo aquele lote, vamos dizer que sejam de 5 toneladas, tá? Ou de frutos de açaí, ou de cupuaçu, bacuri, nós temos aqui muitos frutos amazônicos. A amostra, que seria basicamente o que nós chamamos também amostra bruta, é somente uma fração dessa população. E ela pode ser constituída por uma ou mais subamostras selecionadas de diferentes regiões da população. Nós vamos ver que nós temos vários tipos de amostragem, tá? E aí, por isso, esse conceito, né, de subamostra, ele acaba sendo, é que eu posso falar a palavra melhor assim, ele acaba explicando melhor essa questão da subamostra. E por que a gente tem que ter uma representatividade, essa minha amostra bruta, ela tem que ser representativa da minha população. Mas muitas vezes uma amostra bruta é uma amostra que, por exemplo, tem 10, 20 quilos, ou então tem 5 barris, né? E aí, como é que você vai fazer com essa tua amostra? Não tem como analisar tudo isso no laboratório, né? Então, aí o objetivo é você reduzir essa amostra para chegar no que nós chamamos de amostra de laboratório, que é justamente essa fração usada na análise final do laboratório. Então, nós temos, né, esses três itens aí que todos eles têm que serem representativos, tanto a amostra de laboratório quanto a bruta, tem que serem representativos da população. Então, o processo de amostragem, a sorte, né, graças a Deus que existe, né, permite uma redução da análise, no tempo de análise, né, redução dos custos para executar o procedimento analítico, né, redução do uso, da quantidade de reagentes, até do próprio processo experimental, né, fornece informações importantes, úteis sobre as propriedades da população, tá? E a análise de um número limitado de amostras, ela deve obrigatoriamente fornecer essa estimativa do valor verdadeiro de toda a população. E aí o nosso desafio, né, e isso a gente observa em vários trabalhos, às vezes corrigindo, até nos dados, né, que os orientados obtêm no laboratório, e aí você, quando você vê o resultado, você enxerga que tem alguma coisa ali que fala assim, poxa, não está legal, esse coeficiente de variação está muito alto, o intervalo de confiança desse tipo de análise é um intervalo de confiança de 95%, por que os teus valores estão com intervalo de confiança menor, já que nós sabemos, é de cunho, senso comum, que o intervalo de confiança é maior. Então, tudo isso, com o tempo, nós vamos observando através dos resultados mesmo, né? Olhando os resultados e vendo realmente que deu um problema. Só que o que acontece? O ideal é que a gente não enxergue esse problema quando você já desenvolveu todo o processo analítico e você já tem um resultado. Não, esse é o problema. Nós temos que fazer o quê? Desenvolver um planejamento amostral adequado, né, para evitar que você tenha todo um trabalho de amostragem, de análise e depois de tabulação de resultados, tratamento estatístico de resultados, e esses resultados não estão adequados. Então, para evitar isso, né, uma amostragem adequada é o ideal. Então, aí quando você vê essa figurinha, né, você vê que tem ali, né? Eu até coloquei porque eu achei bem interessante. Então, ele tentou tirar uma amostra, né? Aqui você tem a população, mas a amostragem dele ficou realmente nem um pouco confiável. Então, você observa que isso acontece muito, gente. É muito comum. E nós temos que evitar isso, porque tudo isso envolve tempo, paciência e gasto de reagentes. O que a gente sabe em relação à amostragem? É claro que quanto maior o número de amostras analisadas, maior vai ser a sua representatividade. Óbvio, né? O ideal é 100%, mas ninguém vai fazer isso, né? Então, a amostra, o processo de amostragem, aqui, ó, nesse terceiro item, ele não deve causar um prejuízo econômico significativo, ou seja, tem que ser algo representativo, mas que não cause um prejuízo econômico
do ponto de vista, né, quando você vai retirar a amostra. Nós temos amostras do tipo mais homogêneas, por exemplo, amostras líquidas ou pastosas, por exemplo, um container, né, com leite, um container que contém óleo, né, são amostras homogêneas, uma água mineral. Amostras heterogêneas, né, quando você já tem materiais mais particulados, por exemplo, grãos, você vai ter uma heterogeneidade ali, muitas vezes, de tamanho, de maturação, ou frutos, né? Você tem um lote, um caminhão com laranjas. E ali você vai ter, durante o processo de colheita, você não tem 100%, né, de uma colheita que gere essa homogeneidade. Então, você vai ter frutos mais maduros, frutos de vez, frutos mais verdes. Então, a heterogeneidade, ela pode ocorrer por diversos fatores. Por exemplo, o tamanho, o formato, o grau de maturação. Em alimentos multicomponentes, produtos já prontos para consumo, como, por exemplo, granolas e barras de cereais, essa heterogeneidade já faz parte do próprio alimento, né? E aí nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos analisar esses tipos de alimentos multicomponentes, porque essa heterogeneidade intrínseca do alimento, né, se esse processo de amostragem não for adequado, você pode pegar, por exemplo, uma parte de uma barra que contenha, por exemplo, uma fração maior de frutas cristalizadas ou frutas passas, né? E com isso você não tem uma representatividade do todo. Muitas vezes, né, você tem essa heterogeneidade também quando você trabalha no campo, quando você tem cooperativas e associações rurais. Então, por exemplo, aqui no Pará, né, nós temos muitas cooperativas e associações rurais de produtores de mandioca. Cada um deles trabalha com uma variedade específica, alguma que é mais produtiva, e aí nem sempre a variedade, e aí essa variedade vai gerar, né, características fenotípicas, como tamanho, formato, teor de amido, isso tudo gera essa heterogeneidade. Então, quando você trabalha com cooperativa, você junta, né, você pega a produção de vários cooperados ou associados, né, e unifica para poder vender isso e ser mais competitivo em termos de mercado. Quando você tem um único produtor, né, aí você consegue ter uma heterogeneidade, vamos dizer, uma homogeneidade um pouco melhor, tá? Mas quando o material deriva de cooperativas e associações rurais, essa heterogeneidade é muito grande. Outra coisa que é muito importante é que a parte da amostra que vai ser analisada numa análise, né, toda vez que nós fazermos a análise, sempre guardar para ter o que nós chamamos de contraprova. A parte que vai ser analisada numa análise, por exemplo, de contraprova, deve ser representativa da totalidade da amostra, tanto a amostra inicialmente analisada como a própria contraprova. E aí vem o plano de amostragem, né? Tem que ser um documento, né? E aí vem, no caso, para nós da área científica, né, no TCC, no desenvolvimento de um TCC, de uma dissertação de mestrado, doutorado, nós vamos escrever um artigo, nós temos que ter essa metodologia, que na verdade é o que nós chamamos de material e métodos, muito bem descrito. Ele tem que ser claro, ele tem que ser conciso, e ao mesmo tempo ele tem que ter detalhes precisos, né? Por exemplo, do tamanho de amostras que você usou. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo, que alguém está trabalhando, por exemplo, nós temos aqui uma hortaliça chamada jambu. O jambu, hoje em dia, tem sido utilizado, né, para diversas finalidades, tem sido estudado, inclusive, ele tem uma substância que tem características anestésicas e tem até patente, né, na Unicamp, teve uma patente de colegas da Odonto sobre, desculpa, gente, perdão, sobre esse potencial anestésico do jambu. Então, o que acontece? No caso, por exemplo, você tem lá um plantio de jambu, e esse plantio, ele é feito em fileiras, né? Então, por exemplo, eu estou falando isso porque tem uma tese de doutorado nossa, né, de uma aluna nossa, em que ela vai fazer um plano de amostragem nesse plantio. Então, por exemplo, o que é importante? Você ter a área total,
né, desse plantio, com essa área total, você consegue delimitar, né, você tem a região que está sendo produzida essa hortaliça, e ali você delimita pontos onde você vai retirar a sua amostra, tá? Então, esses pontos, vocês vão ver que isso acontece tanto numa área de produção, como, por exemplo, num caminhão ou num vagão, né? Você tem que retirar de determinados pontos, eu vou mostrar isso a seguir, e esses pontos... Só um instante. E eles têm que serem representativos, né? Por exemplo, você tem da profundidade, ou da largura e do comprimento. No caso do primeiro exemplo que eu dei do jambu, quando você tem as fileiras, você pode utilizar, por exemplo, a imagem de satélite, né? Utilizar a imagem de satélite e delimitar, quando essa tua plantação é muito grande, e delimitar quais são os pontos, né, com localizações geográficas, onde você vai fazer esse teu plano de amostragem. Em produções menores, você consegue fazer isso visualmente, tá? Mas isso, a plantagem no campo é muito importante. E aí, então, nós temos que decidir o tamanho dessa amostra, tá? Ou seja, se eu tenho uma área, por exemplo, de 1 hectare, né, dentro dessa área eu consigo avaliar que são produzidas, por exemplo, 500 quilos de folhas de jambu, então eu tenho que definir qual vai ser a minha amostra bruta dessa área de produção. Eu tenho que colocar nesse meu plano de amostragem o local especificamente, né? Então, a localização geográfica é um fator muito importante. Hoje em dia, né, nós temos essas ferramentas, né, de geolocalização, localização por satélite. Então, isso é muito importante, né? Quem trabalha aqui na Amazônia sabe o quanto isso é importante, até porque nós estamos falando de regiões muito grandes, né? Muitas vezes alguma coisa próxima aqui a Belém, uma produção aqui próxima a Belém, é 300, 500 quilômetros. Às vezes nós precisamos nos deslocar 800, 1.000 quilômetros para chegar numa produção ou numa área, né, que nós vamos coletar determinadas amostras. Então, daí a importância de você ter uma localização geográfica bem precisa. O método que nós vamos usar para coletar a amostra, tá? Então, como é que você vai coletar? Que método você vai utilizar? Você vai fazer a coleta manual? Você vai fazer uma coleta com, por exemplo, né, na indústria é muito comum nós fazermos o sistema de coleta de amostras com válvulas pneumáticas, vários tipos de válvulas que são utilizadas para coletar amostras que estão passando, né, que estão passando em linha. E o método também que nós vamos preservá-la, porque essa amostra, ela vai ser coletada e ela precisa ser transportada ao local onde ela vai ser analisada. Aqui na Amazônia é mais complexo, como eu digo, pelas nossas distâncias. Os alunos muitas vezes tem que vir de avião, depois pegar um ônibus e voltar nesse caminho para poder trazer a amostra para o laboratório. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai congelar a amostra antes, você tem que preservar, porque nós estamos falando de amostras biológicas, de material biológico, que sofrem alterações imensas, né? Então, na hora que você colhe um fruto, que você destaca um vegetal, você já tem alterações. Então, o ideal é que a gente tenha uma preservação a melhor possível antes da análise, tá? Para que isso não seja, para que esse processo de transporte não interfira no teu resultado. Muitas vezes nós podemos utilizar nitrogênio líquido, congelar a amostra quando é possível, tá? Então, existem várias técnicas. E também nós devemos ter cuidado, né, isso mais do que nunca, de estipular a documentação exigida para todos esses procedimentos, né, realizados durante a amostragem. Hoje em dia, nós temos a plataforma chamada do CIGEM, do governo federal, que é uma plataforma onde nós permitimos a liberação, né, para que nós façamos a coleta de materiais, né, que são nativos, né, tanto da nossa fauna e da nossa flora, e não só de materiais físicos, mas também essa plataforma do CIGEM, ela está relacionada ao conhecimento tradicional. Então, quando você vai coletar, por exemplo, uma amostra em uma comunidade tradicional, por exemplo, essa comunidade, ela produz uma determinada bebida alcoólica, né? Nós temos aqui várias bebidas alcoólicas produzidas por comunidades, etnias indígenas, né? E
E aí você vai coletar, você também tem aquele conhecimento tradicional que foi obtido. Até para isso nós precisamos pedir autorização ao CIGEM. E por que que isso acontece? Gente, porque existe, né, um mercado, né, uma biopirataria gigantesca no Brasil. Muito da nossa fauna e da nossa flora é levada para outros países. Lá eles patenteiam as moléculas, e lá eles descobrem as moléculas, patenteiam as moléculas, e isso, infelizmente, redunda, né, em desenvolvimento para esses países que fizeram esse tipo de... É um crime, né? Não é biopirataria. Outra questão que é importante, quando você trabalha com experimentação em humanos, principalmente com análise sensorial, é você cadastrar o teu experimento, né, o teu plano de amostragem na plataforma Brasil. E quando você também trabalha ou com animais ou até humanos também, você precisa também passar por um comitê de ética, né? O teu projeto ele precisa. E para que esse projeto ele passe por todos esses, tenha essa documentação exigida, você tem que ter um plano de amostragem que seja muito preciso, bem detalhado, o número de amostras, o plano que você usou, a forma como você coletou, como você transportou, como você preservou, tudo isso é muito importante. Alguns conceitos aqui que eu acho que a gente precisa colocar para vocês. Por exemplo, a população, com relação ao que nós vimos inicialmente, né? A população. A partir dela, nós retiramos uma amostra bruta, que depois é reduzida para uma amostra laboratorial, mas essa população, ela pode ter determinadas características, e é importante eu conhecer essas características da minha população. Por exemplo, ela pode ser finita ou infinita. A população finita é aquela que tem um tamanho definido. Por exemplo, um caminhão contendo maçãs, frutos, um caminhão tanque cheio de leite ou cheio de óleo. Então, essa é uma população finita. Já uma infinita é aquela que não possui um tamanho definido. Por exemplo, você tem um sistema em linha, né, de uma fábrica que funciona, por exemplo, 24 horas, em 3 turnos, e você tem uma correia transportadora que opera continuamente. Tá? Então, uma alimentação, né, você tem um sistema de produção contínuo. Então, ali seria o que nós chamamos de população infinita. E aí você tem formas de fazer a amostragem nesses dois tipos de população. Ela pode também ser contínua ou compartimentalizada. Contínua é aquela que não há uma separação física entre as diferentes partes da amostra. Tá? Por exemplo, amostras contínuas, um leite, o óleo, né? Já a compartimentalizada é aquela que é dividida em subunidades separadas. Por exemplo, quando nós temos uma caixa, né? Caixas, são várias caixas de batatas fritas em um caminhão, ou garrafas de ketchup, né? Elas estão compartimentalizadas, tá? Muitas vezes se deslocam ao longo de uma esteira transportadora ou não, podem estar simplesmente lá paradas, né? Não tem essa necessidade de estarem se deslocando ou não. Mas elas estão especificamente contidas em embalagens, né? Ou estão compartimentalizadas, ou são subunidades. São unidades individuais. Então, o tamanho dessas subunidades, ela determina essa escolha do meu plano de amostragem específico. E a amostra também, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é aquela que as propriedades individuais são as mesmas em todos os locais. Mesmo exemplo, né, do tanque de óleo, né, a gente agita bem quando não há, por exemplo, nenhum tipo de separação de fases. O óleo, a gente não tem esse tipo de separação de fases, né, principalmente o óleo refinado, a não ser que seja um óleo bruto, né, que você possa ter alguma separação, mas aí no caso de um óleo refinado você não tem, tá? Enquanto uma população heterogênea é aquela que as propriedades elas variam com o local. Tá? Enquanto você tem aí um caminhão com essas lajes de diferentes produtores rurais. Aquele exemplo que eu falei para vocês de unir, né, vários produtores em cooperativa, e aí cada um deles, por exemplo, apesar de tentarem organizar, né, os padrões, né, de colheita, os padrões de maturação dos frutos, mas podem haver diferenciações de um produtor para o outro. Então, aí gerariam amostras mais heterogêneas. Então, em populações homogêneas,
a gente não é, vamos dizer, o risco de erro amostral é bem menor. Então, não tem tanta preocupação, a gente não se preocupa tanto de onde a amostra é retirada, porque todas as subamostras elas vão ter as mesmas propriedades. Tá? Mas já em amostras heterogêneas, essas nós temos que ter um maior cuidado. Só um momento aqui. Baixa a televisão, é muito alto. Em populações heterogêneas, né, as subamostras, a escolha, né, o local e como é que a gente vai retirar essas subamostras é muito importante. E aí nós temos 2 tipos de amostragem para amostras heterogêneas. Aleatória, tá? Quando elas são escolhidas aleatoriamente, em qualquer lugar, dentro do material que está sendo testado, e ela é frequentemente preferida, né, muito utilizada para pesquisa, também nos laboratórios, porque ela evita o viés humano na seleção de amostras, e também muitas vezes porque facilita a aplicação de alguns testes estatísticos. Tá? A sistemática é quando você tem amostras que são coletadas sistematicamente, né, com localização ao tempo. Por exemplo, a 10ª caixa de um caminhão vai ser analisada, ou uma amostra escolhida, uma esteira transportadora a cada minuto. Tá? Então, amostras heterogêneas, nós temos que ter muito cuidado para que o processo de amostragem seja realmente representativo. Então, vou abrir agora, novamente, o momento para a gente tirar as dúvidas. Professora. Diga. Então, temos uma dúvida do Bruno Ideki. Ele perguntou: onde encontramos estas leis dos blocos econômicos que eles delimitam para os alimentos? Onde nós temos acesso a essa informação? Para o Bruno, né? Bruno, por exemplo, você tem aqui no Brasil, né? O Brasil participa, né? O bloco econômico que nós participamos é o Mercosul e, se não me engano, o ALCA, né? Então, esses blocos econômicos, eles, muitas vezes, eles conseguem harmonizar algumas regulações, algumas legislações, né? Algumas vezes não. Por exemplo, nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos participar de alguns blocos econômicos, mas eles têm lá o FDA, assim como a gente tem a Anvisa aqui, né? O FDA ele tem uma característica até muito similar aqui do Brasil, né, em relação à Anvisa, porque a Anvisa regulamenta também alimentos e medicamentos. Lá também é a mesma coisa, alimentos e medicamentos. Isso daí você tem que pesquisar, por exemplo, vamos dizer que você vai vender, você vai exportar açaí para um determinado país, vamos dizer que você vai exportar para a França. Então, o importante é você verificar a legislação específica da França, se há alguma diferenciação, e também verificar a legislação da Comunidade Europeia, já que esse país participa, né, de um bloco econômico maior. Você tem que... eu acredito que tem alguns sites que já tenha essa informação já mais organizada, né? E, inclusive, a FAO, né, que é esse órgão, né, de alimentos, né, essa Organização Mundial de Alimentos, né, que estuda a segurança alimentar, o fornecimento, a distribuição, e também esse processo de legislação. A FAO também, o site da FAO tem muita informação. Então, o ideal é que você vai vender para um determinado país, primeiro verifica a lei desse país específica, depois verifica se esse país ele pertence a um determinado bloco e se tem alguma característica que precisa ser harmonizada, e também, né, dá uma olhada no material disponível no site da FAO. Depois que finalizar, eu posso passar para a Roberta passar para vocês alguns materiais que eu tenho, né, sobre esse tema. Certo. A segunda pergunta é do Fábio Silva. Com relação à análise de alimentos elaborados para trabalhos de pesquisa, dissertação, tese, TCC e etc., como definir o tamanho da amostra e o número de replicatas verdadeiras? Uhum.
Tá. Fábio, essa parte a gente vai entrar agora, tá? Que aí envolve o conhecimento da estatística básica, né? Mas aí a gente vai ver, Fábio, assim, toda vez que você vai definir, né, as replicatas verdadeiras, isso depende muito do coeficiente de variação e do intervalo de confiança do método que você está utilizando. Por exemplo, quando você trabalha com métodos analíticos, né, físico-químicos, que envolve gravimetria, potenciometria, voltametria, colorimetria, geralmente nós trabalhamos com intervalo de confiança de 95%. Por exemplo, né, para esses casos, em média, uma triplicata real, né, ela é suficiente. Por quê? Porque o coeficiente de variação delas, ele não é superior a 5%. Ou seja, a margem de erro está nesses 5%. Se exceder isso, eu vou ter que trabalhar com maior número de replicatas reais. Por exemplo, quando nós trabalhamos com análise sensorial. Análise sensorial, nós sabemos que o número de provadores são as nossas replicatas. Então, por isso que hoje em dia, né, através de vários estudos, foi verificado que trabalhar, por exemplo, com análise sensorial de aceitação, com 30 provadores, não era algo que tivesse uma representatividade estatística, tá? Então, por isso, hoje em dia, se trabalha com outro método que é chamado mapa de preferência. E esse mapa de preferência, você tem um número de replicatas, ou seja, um número de provadores, de 90 a 95 pessoas. Aí sim, você já tem uma validade, né, melhor em relação, representatividade melhor em relação aos teus resultados. Outra coisa, quando você trabalha, muitas vezes você precisa trabalhar só com uma duplicata. Quando você tem intervalos de confiança muito elevados, que são equipamentos, métodos analíticos que são muito precisos, né, onde o erro ali é muito pequeno, quando você trabalha com alguns equipamentos como cromatografia, acoplada à massa, muitas vezes você só precisa de uma duplicata. Tá? Em alguns casos, tem alguns pesquisadores que fazem só uma replicata. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu mesmo trabalhando com intervalos de confiança maior, com equipamentos que tenham um erro menor, um erro embutido menor, eu prefiro trabalhar com pelo menos uma triplicata. Porque você tem ali, apesar do equipamento ter todas essas características, mas nós temos fatores ambientais, e isso é muito comum, por exemplo, oscilação de energia, que podem gerar um erro analítico, mesmo que o equipamento seja altamente preciso. Mas a gente vai ver isso mais à frente, a gente vai falar dessas fórmulas e como nós vamos ver isso agora mesmo, no próximo bloco. Ok? Tá, professora, sem mais perguntas, eu acho. Então vamos passar Alguém tem uma próximo pergunta? bloco. Pode abrir o microfone. E, Roberta, também acho que não, professora. Não? Pode E também continuar. você pode perguntar no caso, os colegas que estão assistindo, se a minha resposta atendeu aquilo que ele estava querendo, porque muitas vezes a gente pode responder e a pessoa ainda ficou com uma dúvida. Ela pode, novamente, refazer a pergunta e eu tentar ser mais precisa, ok? Ok. Porque como não tem aquele contato Certo. humano, na sala de aula a gente consegue detectar quando ou no curso presencial, a gente consegue detectar quando ainda ficou uma dúvida. Como eu estou só na tela do computador, aí eu penso, será que eu respondi, e será que eu realmente respondi a pergunta que tirei a dúvida? Então, se ficar, eu estou à disposição. Professora. Oi, boa tarde. Então, foi agora a senhora está falando disso, acalhou em mim, porque a senhora respondeu perfeitamente minha dúvida, que é sobre as amostragens heterogêneas. Aí a senhora disse que tem um método aleatório e o outro é sistemático, né? Sim, sim. Mas
Mas no aleatório, quando a gente recebe, por exemplo, uma saca de alguma determinada amostra, dá para perceber que a amostra que está mais no fundo é diferente da amostra mais na superfície. E aí, esse método aleatório, como ele serviria aí? Mais na parte prática, que eu digo. Certo, eu te entendi. Mesmo sendo aleatório, né, mas mesmo sendo aleatório, quando você tem essas questões de profundidade, área, você, mesmo sendo aleatório, o ideal é que você consiga retirar amostras, por exemplo, que ali você tem um problema, uma questão de densidade, né? Então, você vai, muitas vezes, de grãos, ficam grãos mais densos, ficam uma determinada posição, os menos densos, ou tamanho, formato, tudo isso, muitas vezes, estratifica, né? Gera vários estratos da tua amostra. Então, uma das coisas importantes para você garantir essa aleatoriedade, né, quando possível, é que, se possível, né, então, por exemplo, você tem um processo de agitação da amostra antes. Mas muitas vezes isso não é possível, até porque está num container, está num silo, né? E aí essa tua aleatoriedade, ela pode ser obtida quando você observa que, apesar de ser aleatório, mas você obtém de vários pontos, de várias profundidades e de várias regiões, mesmo sendo aleatório, você tenta buscar isso. Porque, assim, se eu retirar só da superfície, ele não vai ser aleatório. Se eu retirar só do fundo, ele não vai ser aleatório. Eu vou estar ali dando um viés para o meu processo de amostragem. Então, para ele realmente ser aleatório, eu tenho que retirar de vários pontos. Ok? Sim, entendi. Obrigada, professora. De nada. Temos mais uma pergunta. Certo. Do Marcílio Nunes. Como definir um plano de amostragem ideal? Por exemplo, quando não temos uma grande quantidade de matéria-prima, por exemplo, um genótipo experimental de um fruto. Como definir um plano de amostragem ideal? Pois é. Marcílio, nesse caso, quando você tem uma amostra pequena mesmo, o ideal, né, é que você faça a tua amostragem com todo o produto, né? Mas aí o que é importante? Por exemplo, no caso de produtos secos, né, você tem uma trituração que seja homogênea, né, você tem um triturador, um sistema de moagem que dê de tamanhos de partículas, né, mais homogêneo, uma distribuição de tamanho de partícula mais homogêneo. Quando você for fazer, vamos dizer que você trabalha com feijão, tá? Um feijão nativo, muito difícil de ser encontrado, tem pouca amostra, e aí esse teu feijão, você tem pouquinha amostra dele, você não chega a ter, por exemplo, você chega a ter 200 gramas. Né? Então, aí o ideal, se eu imagino, assim, dependendo das análises que você vai fazer, né, vai depender muito do que você vai fazer com essa tua amostra. Então, por exemplo, você vai fazer as análises físico-químicas, aí depois você vai fazer análises cromatográficas, sei lá, para uma determinada vitamina, e de repente você vai fazer as análises microbiológicas. Tá? Então, você tem 3 tipos de análise, e aí nesse caso, quando você tem análise microbiológica juntamente, já separo uma fração, eu já faço uma mistura, que vocês vão ver como é que a gente vai trabalhar lá, que é o quarteamento. No caso de amostras pequenas, né, o quarteamento pode ser utilizado para separar uma fração, por exemplo, para análise microbiológica, com o devido cuidado, porque eu não posso contaminar o alimento, né, e o restante fica para as análises físico-químicas ou cromatográficas, tá? E aí, sempre ter o cuidado quando você vai coletar. E quando a gente fala ainda em análise microbiológica, às vezes o próprio sistema de coleta é diferenciado. Porque a análise físico-química, né, eu coleto com uma luva, coloco num saco, ok, né, guardo, preservo e trago para o laboratório. Mas uma análise microbiológica,
eu tenho que fazer esse processo de coleta com todo o cuidado. Por exemplo, eu tenho que, na hora que eu for utilizar, né, alguma caneca de coleta, algum copo de coleta, ou qualquer recipiente, aquilo tem que ser previamente esterilizado. Essa amostra, quando eu retirá-la, eu tenho que tentar retirá-la e rapidamente colocar num saco estéril, né? Em alguns casos, existem alguns protocolos para coletas de análises microbiológicas, onde eu posso congelar a amostra, tá? Outros casos, quando você quer determinar alguns tipos de micro-organismos muito sensíveis ao frio, eu tenho que proteger, trabalhar, adicionar determinados reagentes químicos à amostra, para que haja uma proteção daquele micro-organismo, caso haja necessidade de congelamento para o transporte, para que eu possa trazê-lo, né, e que eu não ocasione a destruição das células viáveis daquele meu micro-organismo. Então, tudo isso é muito importante. E mais ainda, agora, esses dias eu teve um curso, né, sobre segurança de laboratório, até com a questão da pandemia, né, e até essa questão da pandemia e os vírus, né, muitas vezes quando a gente traz uma amostra, nós estamos trazendo, né, os micro-organismos vindo juntos, né, muitas vezes até vírus também vindo juntos. Então, hoje em dia a gente tem até essa preocupação de como tratar isso. Então, o ideal é que a gente trate também, quando chega no laboratório, você tem uma amostra dessa biológica que pode, né, pode ser um risco, né, dependendo do nível de risco, você tem que fazer esse processo de amostragem até dentro de uma câmara de fluxo laminar, tá? Para evitar que haja contaminação do analista, que haja contaminação do ambiente laboratorial. Então, a gente já tem um outro contexto ainda que envolve essas questões. Mas enquanto você tem poucas amostras, né, uma pequena quantidade de amostras, geralmente a gente acaba processando tudo como amostra laboratorial. Ok, Roberta? Ok. Foi respondida a pergunta. Tá. E agora, tem mais alguma pergunta? Pode prosseguir. Pode prosseguir, ok. Por enquanto, não tem nenhum. Ok. Certo. Então, né, como foi o Marcílio que fez a pergunta, né, existem algumas dicas, né, que são utilizadas muito, né, em aulas, né, sobre amostragem, quando fala em análise de alimentos. No caso de embalagens únicas ou pequenos lotes, muitas vezes todo o material pode ser tomado como amostra bruta, tá? Ou amostra laboratorial. Para lotes maiores, né, a amostragem ela pode compreender, né, esse deve estar errado, tá? Pode compreender de 10% a 20% do número de embalagens contidas no lote. Isso, sempre falam isso, mas eu sou muito mais a favor, gente, do que nós vamos ver lá na frente. São algumas equações que nós conseguimos avaliar muito melhor esse nível, né, do tamanho amostral. Então, ele pode compreender de 10% a 20% do número de embalagens contidas ou 5% a 10% do peso total do alimento a ser analisado. E para lotes muito grandes, toma-se a raiz quadrada do número de unidades do lote. Na verdade, isso daqui é um resuminho que sempre se utiliza, né, em laboratório. Mas eu acho que a gente precisa ultrapassar isso e ser mais preciso no processo de amostragem. Como é que a gente faz essa coleta de amostras, né? Então, você pode fazer a coleta, né? Você tem vários utensílios. Né? Quando se faz uma coleta de amostra microbiológica, todo cuidado aqui, tudo isso precisa ser esterilizado, né, com álcool 70, antes de entrar, né, de entrar em contato com a amostra. Pode ser feita manualmente, tá? E por dispositivos mecânicos especializados, né, que são amostradores, que são alguns tipos de válvulas pneumáticas, né, que retiram amostras, por exemplo, que estão passando numa tubulação, amostras líquidas que estão passando numa tubulação, ou até para amostras sólidas, né, amostras em pó
ou particuladas, você tem determinados tipos de válvula que fazem essa retirada da amostra. Tá? Por exemplo, em intervalos de tempo, tá? Durante uma passagem, durante um processamento. A amostragem manual ela pode envolver simplesmente a coleta, tá, da amostra em uma correia transportadora ou caminhão, ou uso de copos ou recipientes especiais para coletar a amostra de um tanque ou saco, né, como foi perguntado anteriormente. A maneira pela qual elas são selecionadas é especificada justamente no plano de amostragem. Então, isso eu preciso detalhar bem, ou seja, tudo que eu faço, né, em relação à minha retirada da minha amostra, eu preciso escrever no meu artigo, no meu TCC ou no meu relatório para a indústria. Quando você tem a amostragem de caminhões, né, ou vagões de trem em grande quantidade, você já tem amostradores, né? São válvulas que penetram ali na altura do caminhão e vão retirando amostras de vários pontos. Né? E depois você tem aqui um sistema de transporte, às vezes é por ventilação, às vezes até vácuo mesmo, e aí isso é direcionado para um laboratório, um pequeno laboratório de controle de qualidade. Por quê? Porque muitos materiais, por exemplo, a indústria da cana-de-açúcar, quando você faz a amostragem do material de caminhão que chega, né, são grandes caminhões de cana-de-açúcar, milho, algumas características, por exemplo, elas precificam o produto. No caso da cana-de-açúcar, o teor de sacarose justamente dá o preço, né, daquele lote. Então, isso é muito importante, isso é a questão econômica do teu processo industrial. Tá? No caso do milho, muitas vezes o teor de amido, né, do milho, ele vai te dar o preço daquele lote, daquele caminhão, daquela carga. Como eu falei antes, existem várias válvulas amostradoras em linha, né, tanto para produtos líquidos, tá? Aqui esse processo ele está retirando manualmente, mas existem sistemas que retiram a amostra já automatizado, né, então você pode retirar, você tem um sisteminha aqui que abre essa válvula e você coleta. E em alguns casos, algumas indústrias já têm sensores ópticos aqui, tá? São vários tipos de sensores que muitas vezes já até mandam resultados para um sistema de controle de qualidade informatizado, e você basicamente já sabe mais ou menos algumas características do teu produto. Tá? Então, isso ocorre muito rápido, muitas vezes nem precisa passar no laboratório. Muitas vezes sensores ópticos utilizando infravermelho, eles conseguem detectar, né, algumas características do produto, né, que avaliam, que são parâmetros de avaliação da qualidade desse produto. É importante que essas válvulas todas, elas tenham aplicação sanitária, ou seja, todo esse sistema de válvulas aqui, elas necessariamente elas devem ser sanitizadas. Então, eu vou passar ali utilizar tensoativos inicialmente, depois agente sanitizante, para remover, né, ou vapor, ou ácidos, ou bases, né, soluções básicas, vai depender do tipo de produto, né, do tipo de resíduo, né, que essa amostra nossa pode deixar num sistema em linha, e aí elas vão ter que necessariamente serem limpas também, tá? Assim como toda a linha de produção. E também existem válvulas, né, para alimentos em pó, tá? Esse daqui é um tipo que é utilizado na indústria. E aí tem várias empresas, né, que fornecem, no Brasil tem muitas, né, empresas de qualidade que fornecem esse tipo de válvula de amostragem e já adaptada com os sensores, né, para você ter uma avaliação do teu produto basicamente automática. Aqui, por exemplo, como seria um plano de amostragem vagões de trens ou caminhões, né? Então, por exemplo, caminhões de 15 toneladas, tá? 15 a 30 toneladas. Aqui é um exemplo aqui que eu retirei, né? Que não necessariamente serve só para alimentos, isso pode servir, inclusive, para minério, tá? Para vários outros tipos de produtos, de matérias-primas, não só alimentos. E também, mas serve, por exemplo, quando você tem uma produção agrícola, né,
Então, quando você tem uma determinada área, você determina alguns pontos aqui onde você vai retirar a tua amostra. Ou quando eu trabalho muito com fermentação de cacau. Quando você tem uma caixa de fermentação de cacau e você retira amostras, né, para avaliar como é que está sendo, o que está acontecendo durante a fermentação. Então, esse exemplo aqui, ele serve para, ele é muito amplificado, né, para vários tipos de produtos ou sistemas, né, de processamento, onde você pode retirar, até áreas de produção onde você pode retirar a tua amostra. Mas aí você muitas vezes no laboratório, ou chega para você no laboratório, uma empresa quer fazer uma análise, amostras grandes, né? Geralmente as indústrias, quando mandam para um laboratório, eles mandam, trabalham com grandes quantidades, e às vezes mandam, por exemplo, às vezes 10, 15 quilos, e fica não, ninguém vai trabalhar com 10, 15 quilos, né? Então você precisa reduzir essa tua amostra bruta. Você tem alguns equipamentos que fazem essa redução, mas nem sempre um laboratório tem como fazer isso. A gente pode fazer isso muito bem manualmente, né? Essa técnica é chamada de quarteamento. Então, por exemplo, imagina aqui que você tem um mix de grãos, né? Então, você pegou o teu saco, colocou na bancada do laboratório, formou esse cone. A primeira coisa que você vai fazer é achatar esse teu cone, tá? Então, você vai passar ali colocar alguma coisa e achatar, tá? E depois você vai fazer uma divisão, uma primeira divisão vertical e depois outra horizontal. E aí, o que você vai ter? Você vai ter 4 partes. Por isso que o nome dessa redução de amostra é chamada de quarteamento, porque você parte do princípio, né, que você pega a tua amostra, reduz ela em 4 partes, e aí depois você vai pegar essas 2 partes opostas aqui, tá? Então, essa parte aqui e mais essa, tá? Descarta essas 2 e essas daqui você reduz a tua amostra. Muitas vezes é necessário você repetir esse quarteamento até você chegar no tamanho da amostra de laboratório, tá? Então, às vezes é necessário você fazer 2, 3 quarteamentos, até mais, tá? Até chegar. Se você for repetir essa etapa, da próxima vez você não vai utilizar essas 2 partes, você já vai utilizar essas outras 2 aqui, ó. Tá? No segundo quarteamento, você utilizaria, né, abaulando aqui esse cone, aí o que você vai fazer? Você vai utilizar essas 2 partes, tá? E se tivesse um terceiro, você utilizaria novamente as outras partes que não foram utilizadas na vez anterior. E com isso, é uma forma de você reduzir a tua amostra laboratorial e você ter um procedimento. E isso precisa estar escrito, detalhado no teu plano de amostragem, que você fez 3 quarteamentos na amostra, que você tinha uma amostra que era, por exemplo, uma amostra bruta de 6 quilos, e você reduziu essa tua amostra bruta fazendo, sei lá, 4 quarteamentos sucessivos, e você reduziu ela para 300 gramas. Tá? Então, isso precisa estar bem detalhado no teu plano de amostragem. Depois que você consegue fazer essa redução, você precisa garantir a homogeneização dessa tua amostra. Tá? E aí existem vários dispositivos, né, para produtos sólidos. Nós trabalhamos muito com moinhos, também não só para viscosos, muitas vezes viscosos particulados, a gente também trabalha com sistema de moagem. Tá? Então, existem vários dispositivos mecânicos utilizados para homogeneizar os alimentos. Tá? Por exemplo, para sólidos, semissólidos e, em alguns casos, até líquidos. Tá? Então, essa homogeneização ela pode ser alcançada utilizando esses dispositivos, né, trituradores. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui seria um moinho, né, de martelos ou facas. Vai depender muito da configuração aqui, tá? Se vai ser martelinho, se vai ser ou faca, tá? Se ele for um pouquinho mais espesso, a gente já chama ele de martelo. Se ele tiver uma espessura menor, a gente pode chamar ele, às vezes, de facas. Você pode ter esse refino de rolos, tá? E aí podem ser trituradores, misturadores, cortadores, moinhos, né? Todos esses aqui, e aqui seriam as bolas utilizadas aqui nesse moinho de bolas. Tá? Então, aqui você tem 3 seções, né? Então, você coloca aqui as tuas amostras, que já pode gerar uma triplicata,
e junto com essas bolas de cerâmica. Então, elas causam a diminuição, a redução do tamanho de partícula. Eu particularmente, eu trabalho, acho que quase 99,9% com o sistema de homogeneização mecânica, tá? Mas, em alguns casos, por exemplo, a literatura cita alguns métodos, né, de homogeneização utilizando enzimas, né, como proteases, celulases, lipases, ou alguns métodos químicos, utilizando ácidos fortes, bases fortes e detergentes. Como eu estou dizendo, eu praticamente nunca usei esses métodos de homogeneização químicos enzimáticos, né? Eu sempre usei os métodos mecânicos. E isso é muito importante, gente. O tipo de moinho que você tem no laboratório, ele faz uma diferença gigantesca, né? Nós temos lá dois moinhos de laboratório, e tem um de menor capacidade, mas ele é muito eficiente. É um moinho alemão da marca ICA, de excelente qualidade. Eu acho que dos moinhos que eu já trabalhei eram de melhor qualidade. E ele consegue gerar uma distribuição do tamanho de partículas, né, muito, muito homogênea. E isso facilita o processo, por exemplo, de extração de determinado componente daquele alimento que eu quero quantificar. Ele facilita, por exemplo, na análise gravimétrica, quando você vai fazer, por exemplo, análise de umidade, você ter partículas de tamanhos diferentes, você vai ter diferentes transferências de calor e de evaporação da água no seu sistema. Então, o tamanho de partículas ser homogêneo, o mais homogêneo possível, é uma garantia, né, de que a amostra de laboratório vai gerar resultados mais confiáveis. Quando você extrai gordura, lipídios por Soxhler, ou outro método, também esse tamanho de partículas é muito importante. Eu vejo muitos alunos com erros, né, desvios grandes nos resultados. Você tem a média, né, e aí você vê desvios gigantescos, né, nos resultados dessas análises gravimétricas, ou, no caso, umidade, Soxhler, e justamente ocorre pelo fato da amostra não ter tido um preparo adequado. Você também, após essa moagem, a gente tem que impedir que essas amostras elas sofram alterações. Então, muitas vezes, nós trabalhamos com congelamento, essa amostra depois de homogeneizada, de triturada, moída, ela vai ser congelada até o momento em que eu vou fazer a análise, ou ela pode passar por um processo de secagem. Em alguns casos, um tratamento térmico, tá? Pode ser, não é muito comum, mas podem ser utilizados alguns conservantes químicos ou a combinação destes, tá? Em alguns casos, utilizados para controlar uma determinada atividade enzimática. Existem enzimas, né, que atuam, por exemplo, de forma muito lenta, mesmo sob congelamento. Então, em alguns casos, alimentos muito suscetíveis à ação enzimática, eu posso utilizar alguns conservantes químicos que evitam essa ação enzimática, e com isso dá um tempo, né, para que eu possa realizar a análise. Mas o ideal sempre é que eu não tenha um grande lapso de tempo entre o preparo da amostra e a realização da análise que eu desejo. Em segundo ponto, armazenar amostras com alto teor de lipídios insaturados sob nitrogênio ou outro gás inerte. Isso é importante. Quando você tem amostras que tenham muitos lipídios insaturados, né, você fazer esse armazenamento, colocar em frascos, onde você coloca uma atmosfera, né, insufla nitrogênio ou outro gás inerte. Também proteger, né, a embalagem, né, ou em ambientes escuros, ou garrafas cobertas, né, e em temperaturas refrigeradas ou até sob congelamento, desde que isso, né, não interfira na análise. Em alguns casos, antioxidantes podem ser utilizados para retardar esse processo de oxidação. Algumas mudanças físicas elas podem ocorrer em amostras. A água, muitas vezes, pode ser perdida devido à evaporação ou absorvida devido à condensação. A gente tem que ter muito cuidado toda vez com a diferença de temperatura, né? Quando você retira a amostra de um local de armazenamento, muitas vezes é adequado, quando ela está no congelamento, você deixa ela, dá um tempo, né, para ela, para refrigeração,
para que não haja, né, uma mudança brusca de temperatura. Por quê? Em muitos casos, muitas vezes eu já vi esse tipo de situação ocorrer, a pessoa tira a amostra do congelador, já abre até a própria embalagem, quando vê já tem a umidade condensando. Isso vai alterar a amostra. E por que essa umidade condensa? Toda vez que você tem uma diferença de 10 graus Celsius de temperatura entre a amostra e o ambiente, você vai ter esse tipo de condensação. Então, tem que ter esse cuidado, né? Se tem uma amostra congelada, o ideal é deixar à noite sob refrigeração e trabalhar ela no dia seguinte. Né? E mesmo assim, todo esse processo de descongelamento, ele tem que ser feito com a embalagem protegendo a amostra. Você só vai abrir a embalagem depois que ela estiver próxima da temperatura ambiente e que não vai haver essa diferença de 10 graus Celsius. Então, esses cuidados, quando a gente preserva a amostra e muitas vezes tem do congelamento, retira, e aí muda a temperatura, e aí nós vamos trabalhar com essa amostra no laboratório, então a gente tem que ter cuidado para evitar esse tipo de problema, né? Condensação, muitas vezes quando quem trabalha com gelados comestíveis, né? Com sorvetes, gordura, gelo, muitas vezes você tem que ter um cuidado maior quando você trabalha com esse tipo de amostra. Existem os protocolos para produtos congelados, principalmente gelados comestíveis, para você ter esse cuidado para evitar, né, que você altere a sua amostra, que você perca também, inclusive, algumas propriedades estruturais. Né? Por exemplo, eu trabalho com chocolate. Então, no caso de chocolate, no caso em barra, né, você não vai poder colocar na geladeira de forma alguma, né? Essa variação de temperatura seria algo terrível para o chocolate. A gente nunca coloca chocolate na geladeira. Então, no caso de chocolate, eu tenho que armazenar ele, né, a temperatura ambiente, eu tenho que armazenar ele de forma adequada, onde a minha temperatura ambiente fique entre 20 e 22 graus Celsius. Tá? Então, o ideal é que ele fique bem armazenado, né? E que ele fique, e que não haja nenhum tipo de mudança, porque basicamente ali, a fase contínua do chocolate, né, você tem uma mistura de gordura e sólidos. Se você botar na geladeira, você vai gerar vários problemas, né, aquela gordura, né, do chocolate, que está cristalizada na forma mais estável, ela vai sofrer inúmeras alterações, inclusive vai gerar um problema no chocolate chamado fat bloom, que é aquela superfície esbranquiçada, que algumas pessoas acham que até contaminação por fungos, né? Não é, aquilo ali é a migração da gordura porque houve uma alteração na temperatura e houve uma mudança do estado de cristalização da gordura do chocolate. Tá? Então, aí é um caso bem específico. A gente pode fazer até um curso de chocolate num outro momento. Eu tinha conversado com a Roberta sobre isso. E cada alimento tem as suas particularidades, né? Então, a gente tem que conhecer o alimento bem para saber como a gente deve preservar ele adequadamente. Um problema, gente, que aí eu vou puxar a orelha de todo mundo, tá? Inclusive dos meus alunos aí que estão participando, é saber identificar corretamente a amostra. Todo laboratório tem que ter, né, um sistema de identificação onde a gente consegue ter o nome, né, da amostra ou o código dela, muitas vezes a gente só codifica, tem que ter o contato, tem que colocar se existem naquela amostra, por exemplo, algum material de risco, tá? Eu vou dizer isso para vocês, aconteceu um caso comigo, não foi na UFPA, né, mas uma colega, ela congelava a amostra dela em cubas de gelo. Né? E essa geladeira que ficava a amostra, também muitas vezes ficavam alguns alimentos, né, de consumo dos alunos, dos usuários do laboratório. Isso não é correto, tá? Então, o ideal é você ter uma geladeira sempre a geladeira ou o sistema de preservação da tua amostra tem que ter somente amostras e bem identificadas, tá? Mas nesse local tinha essa mistura, né? De às vezes o pessoal colocar aquela quentinha e tal. E aí alguém pegou aquela cuba de gelo achando que era gelo mesmo, estava com calor e colocou um refrigerante e colocou para tomar. E ali continha um ácido, aquela amostra ela estava acidificada.
intoxicada, né, e continua ácido. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, colocar a nossa amostra corretamente, né, identificar corretamente, preservá-la corretamente e colocar tudo que contém, né, até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, quem trabalha em laboratório, com esses resíduos gerados por essas amostras. Então, e nós sabemos que determinados tipos de resíduos ou reagentes ou solventes, eles não podem ser misturados. Quem trabalha com cromatografia e trabalha com acetonidila sabe o risco de explosão, né, dentro de um laboratório. Então, nós temos que ter muito cuidado, identificar a amostra, sabe? Ter um sistema. Hoje em dia já tem alguns laboratórios que já trabalham com um sistema de código de barras para identificar a amostra. Cada amostra que entra no laboratório, ela é colocada no sistema, né, de informática, e isso já gera um label, né, um rótulo para ela com um código de barras. E aí, com isso, já facilita muito, né, e evita também esse tipo de erro humano. E aí a gente vai para o terceiro momento de bate-papo. Aí o próximo vai ser matemática e estatística, né? E aí a gente vai relembrar alguns pontos. E aí vamos fazer esse momento de bate-papo, tirar dúvidas agora. Tá. Bom, nós temos duas perguntas, professora. A Indianara Araújo, ela perguntou qual é a importância da homogeneização na preparação de amostras de laboratório. Indianara, é a seguinte: por que é importante nós termos partículas homogêneas, né, na preparação? Por exemplo, quando você vai fazer uma análise, imagina assim, você tem um grão e você moe ele e tem diferentes tamanhos de partícula. E você vai medir, você quer analisar, por exemplo, lipídios desse grão. Como é que você faz a análise? Se você fizer por Soxhler, você vai ter que extrair os lipídios, utilizando, né, o contato com o solvente extrator, que no caso é o éter de petróleo. Se você tiver partículas muito grandes, né, você não tem um rompimento das suas células adequado, porque imagina, tudo fica com os lipídios, as proteínas, tudo fica dentro das células, tudo fica compartimentalizado dentro das células. Se você não fizer uma moagem adequada, você não consegue ter esse rompimento adequado e não consegue extrair todos os lipídios daquela sua amostra. Com isso, você vai ter um resultado, né, por exemplo, do teor de lipídios inferior ao que realmente é a tua amostra, tá? Ou, por exemplo, se você for fazer uma análise de umidade e você tiver partículas maiores, outras menores, o que pode acontecer? A transferência, né, o processo de evaporação da água, né? Então, você remove a umidade, aí você pesa antes a sua amostra, aí você coloca numa estufa, que pode ser com circulação de ar forçada, 105 graus, ou a vácuo, e aí depois você pesa novamente e você quantifica o que você perdeu, o que você evaporou de água, né? A água foi evaporada. Se você tiver partículas grandes, você talvez não consiga remover essa água que pode ser quantificada, né, via evaporação, e você muitas vezes tem um processo que demora muito mais a acontecer. Então, a homogeneização de partículas, ela reflete diretamente na qualidade dos resultados, no processo de extração de determinados constituintes que você quer analisar. Se você não tiver um processo adequado, você vai ter vários erros embutidos, né, nos teus resultados. E isso daí você consegue ver quando você tem, por exemplo, uma média, vou dar um exemplo, uma média de 5 gramas por 100 gramas e o teu desvio padrão é mais ou menos 1,5. Ou seja, varia de 6,5 gramas, né, até 3,5, ou seja, você imagina que o teu resultado tem um desvio muito grande, uma variação muito grande. E isso reflete muitas vezes nas replicatas, porque numa determinada replicata você pode ter colocado uma amostra um pouco mais moída, e numa outra replicata você pode ter colocado uma parte da amostra que talvez não tenha tido uma homogeneização adequada.
E isso reflete diretamente nos teus resultados. Então, você ter uma homogeneização adequada é uma chance maior de você ter resultados mais precisos e desvios menores, erros analíticos menores. Certo. Foi respondido. Bom, a outra pergunta é da Yasmin Cruz. A pergunta é: essa liberação da gordura do chocolate, causada pela variação da temperatura, ela muda as características ou a qualidade do produto? Sim. Por exemplo, nós temos algumas análises colorimétricas em chocolate, você quer analisar o brilho. Você usa um colorímetro para medir o brilho na superfície. Esse é um parâmetro de qualidade em chocolate. E muitas vezes, quando você coloca numa temperatura inadequada, você altera completamente esse brilho, simplesmente pelo fato de colocar a tua amostra num ambiente de preservação que nunca deveria ter sido colocado, né? Totalmente inadequado. Então, vai afetar drasticamente no resultado que você vai ter, né? no brilho do chocolate, que é uma medida objetiva, né? Medida através de um equipamento chamado colorímetro ou espectrofotômetro de cor. Certo. Acho que foi respondido, certo? Já se manifestar pelo chat, né? Sim, foi respondido, professora. Pode prosseguir. Não tem mais nenhuma pergunta. Tá, joia. Aí agora a gente vem para o momento estatística. Esse é o momento mais... é o momento mais complexo de tudo isso, tá, gente? Porque é justamente da estatística, né, dessa matemática, das probabilidades, que a gente... que todo o processo de amostragem, né, os erros, as incertezas, o que é confiança, tudo isso deriva, né, dessa matemática fundamental. Então, colocando aqui, né, quando você precisa apenas de uma pequena amostra da população, a incerteza ela aparece nas estatísticas. Tá? Se você puder pesquisar apenas uma certa porcentagem da população real, nós nunca vamos ter 100% de certeza. Tá? Então, isso é uma questão científica. Né? Quando a gente trabalha com uma pesquisa, né, amostral, nós nunca teremos 100% de certeza. Nós podemos ter 99,999, mas nunca 100%. Tá? Porque as estatísticas, elas são uma representação completa, tá? A gente nunca poderá ter, nunca a gente vai ter a representação completa e precisa dessa população. Essa incerteza, ela é chamada de erro de amostragem. Geralmente, ela é medida por um intervalo de confiança. Então, vocês vão ver, a gente vai falar muito desses termos agora, tá? Então, a gente pode indicar o que seria esse intervalo de confiança. Te indica que tem, por exemplo, um nível de confiança de 90%, isso significa que se você repetir sua pesquisa várias vezes, 90%, você obterá os mesmos resultados. Tá? Então, esse é o significado do intervalo de confiança. Nas análises físico-químicas, né, nós trabalhamos com intervalos de confiança geralmente de 95%. Significa que o erro amostral, o erro embutido, né, porque nós não temos só o erro de amostragem, nós temos os erros operacionais, os erros analíticos, os erros de amostragem, tudo isso gera aqueles outros, por exemplo, intervalo de confiança 95, 5% é erro, é o somatório de todos esses outros erros. Voltando aqui. Então, aquele erro, né, é aquele valorzinho que nós utilizamos, né, é aquele P itálico, que é o P de probabilidade, tá? Que é aquele 0,05, quando a gente fala, né, P de probabilidade, seria aquele nosso erro, o somatório de todos esses erros embutidos. Uma coisa que é muito interessante, gente, do ponto de vista da estatística, né, uma questão matemática, é que quando você tem uma análise populacional, uma análise amostral, você
quase sempre você vai ter um tipo de distribuição, que é chamada distribuição normal, tá? Ela tem essa característica aqui, né? Todas três são distribuições normais, todas três têm a mesma média, tá? Só que o que diferencia aqui é o dígito. Essa curva vermelha e vermelho, é uma amostra de 1 quilo, né, de amendoins. Já essa aqui em preto seria uma amostra de 100 gramas de amendoins. E essa aqui em verde seria somente, né, algumas partículas alguns amendoins, tá? Observem que todas elas, a média é sempre esse ponto central da minha curva. Tá? Então, a média aqui seria 37%, ou seja, aqui, ó, a gente tem o teor de gordura, né, 37%. Mas observem o seguinte, que o desvio, quanto maior o número de amostras, menor é quem? O meu desvio. Observem que o desvio da curva em vermelho é um desvio bem pequeno, enquanto que o desvio da curva verde é uma curva mais achatada, com grande desvio. Tá? É claro que a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com uma amostra de laboratório de 1 quilo. Por isso a gente trabalha já com amostras de 100 gramas, e você consegue ter desvios que por exemplo, entram naquele 95% de intervalo de confiança. O que eu não posso, estatisticamente, é nunca trabalhar com pouquíssimas amostras, ou que não sejam representativas, e que gerem uma distribuição normal, onde eu tenho desvios gigantescos. Então, a distribuição normal, gente, é a base para a gente entender, né, do ponto de vista da estatística, a probabilidade da ocorrência de inúmeros fenômenos naturais, tá? E, por exemplo, ela retrata com boa distribuição de frequência, né, de inúmeros fenômenos naturais e físicos. Ela é muito utilizada para isso. Quando eu falo em distribuição de frequência, eu estou falando o seguinte, deixa eu ver se eu tenho uma curva que seja... Tem uma outra curva aqui. Observem aqui, vou pegar uma outra curva aqui, que eu acho que... Vamos pegar essa aqui mesmo, né? Então, aqui eu tenho a minha média, tá? Que é esse Mi aqui, tá? No caso da distribuição normal, observem que a média vai ser igual à minha mediana e a minha moda. A minha moda é justamente o ponto de maior amplitude. Ele coincide aqui com a minha média e com a minha mediana, tá? Nesse caso da distribuição normal, você tem a coincidência da média, da moda e da mediana. Ela é simétrica, ou seja, se eu dividir aqui ela ao meio, né, ela tem duas partes idênticas, a distribuição normal tem isso, e essa dispersão dela, né, ou seja, a partir da média, né, tanto para um lado ou para o outro, é justamente dada pelo meu desvio padrão. Do ponto de vista teórico, matematicamente, a distribuição normal ela pode tender para o mais infinito ou para o menos infinito. E toda a área sobre essa curva aqui, ela tem que ser igual a 1, ou às vezes a gente fala 100%, tá? Então, o que representa a distribuição normal? Ela representa, por exemplo, que esse valor aqui, vou voltar, vamos imaginar, ó, observem que tem esses valores do eixo Y, isso daqui é a frequência, ou a densidade de probabilidade, e aqui um resultado. Então, aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, 37, acho que é 37%, ou 37 gramas por 100 gramas, né, de gordura, né, ou seja, a maior parte, né, das minhas amostras que contém 37 gramas de gordura, elas apareceram com essa probabilidade, essa frequência de probabilidade. Aí, de repente, aqui, ó, uma que apareceu aqui com 38, o número de amostras já foi uma frequência de probabilidade menor. Aqui apareceu com 36 também. E aí, com isso, você observa que a média, esse ponto central, seria a região onde você tem a maior frequência de uma determinada medida, da probabilidade da ocorrência de uma determinada medida. Tá? Então, ó, observem aqui, ó,
que aqui você tem, ó, quando você tem aqui esse ponto de máxima, esse ponto de moda aqui, que coincide com a média, né? Você tem aqui os valores que obtiveram, porque não tem o eixo Y, mas que foram os valores que mais tiveram frequência no aparecimento, a probabilidade nessa distribuição. A distribuição normal, gente, se eu for fazê-la, trabalhar com ela, sem estar padronizada, eu teria que sempre fazer uma integração sobre a curva. Isso me daria um grande trabalho matemático. E o que os matemáticos estatísticos fizeram? Eles padronizaram a distribuição normal. A distribuição normal padronizada é justamente quando eu considero que a minha média aqui vai ser 0, tá? Então, esse meu valor médio é 0, e quando o meu desvio padrão é igual a 1. Então, esse meu desvio padrão vai ser mais 1 ou menos 1, tá? Então, aqui eu tenho a minha distribuição normal padronizada. Isso facilitou muito a nossa vida, né, do ponto de vista da análise, da avaliação de dados, porque hoje em dia a gente trabalha, através dessa distribuição normal padronizada, com uma tabela, que é a tabela do teste Z, né? Então, fica muito mais fácil eu considerar utilizar esse valor padronizado nas minhas fórmulas, tá? Porque senão eu teria que toda vez fazer uma integração, e isso é um trabalho laborioso. Onde é que entra o valor desse teste Z, né, que deriva da distribuição normal, né, que foi obtido através da padronização dessa distribuição normal? Como é que ele é utilizado quando a gente quer estimar um número de amostras em laboratório? Então, a gente tem essa fórmula aqui que é muito utilizada, existem várias, gente, existem livros e métodos amostrais, né, que trabalham com populações gigantescas, populações medianas, e por aí vai. E existem vários tipos, né, de estatísticas amostrais, né? Só isso são livros que dissertam sobre esse tema. Mas, para nós, né, usuários da estatística, né, nós trabalhamos com algumas fórmulas que facilitam muito mais a nossa vida. Então, eu sempre indico, né, quando a gente vai fazer uma amostragem, que nós utilizemos primeiro essas fórmulas para depois utilizar aquelas regrinhas que eu falei anteriormente, que são muito citadas, né, em aulas, assim, de forma bem genérica. Então, ó, nós temos aqui essa fórmula, que até foi obtida do site da FAO, muito utilizada, tá? E ela é uma simplificação de fórmulas estatísticas mais complexas, e com ela, utilizando, né, o valor de Z ao quadrado, tá? Você consegue ter o número de amostras, né, ele é igual ao Z ao quadrado, tá? Vezes a proporção estimada da população que tem esse atributo, então você estima mais ou menos qual a proporção que vai ter aquele atributo que você quer analisar, vezes o nível de precisão, então qual é a precisão que você quer 90%, 95%, ou seja, ou de repente a margem de erro que você usa, tá? E esse valor de Q, que é o 1 menos P, tá? Esse Q justamente é a tua margem de erro, tá? Então, com isso, e o Ezinho, que é o Euler, né, que é aquele número, né, ao quadrado. Essa é uma fórmula básica que se utiliza para populações homogêneas. Tá? Então, aqui nós observamos, ó, a distribuição normal, ela já está padronizada. Observem que a média, ela está justamente no ponto 0, e aí você tem, né, os valores do desvio, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, e aí observem que esse gráfico mostra essa distribuição normal padronizada, com a percentagem dos resultados que ficarão entre os desvios padrões. Desvio padrão, nesse gráfico. 68% dos resultados cairão no desvio padrão da média, tá? Aqui entre mais 1 e menos 1. 95, 45 entre mais 2 e menos 2. E, se você quiser, né, uma precisão maior, uma margem de erro menor, você trabalha com desvios, né, maiores ainda, tá? Nesse gráfico, no caso do teste Z,
o meu teste Z, ele trabalha sempre com scores, né, com esses scores de +1 e -1, porque isso foi a forma de padronizar os meus resultados, né, da distribuição normal, e facilitar o cálculo, ou seja, eu encontrar aquele valor da distribuição dos resultados em uma tabela, né, utilizando esses valores para serem trabalhados em determinadas formas. Então, aqui você tem, né, você pode especificar, né, no teu gráfico dizer, né, e você definir, né, qual vai ser esse teu desvio padrão, essa precisão, tá? E aí que entra a minha tabela dizer. Ela nos diz justamente sobre a área, sobre essa curva normal, padrão, para qual valor entre a média, que aqui no caso é 0, e qualquer pontuação de Z. Então, ela me dá essa região aqui, ó, tá? Ou seja, eu tenho uma determinada região onde, por exemplo, os valores que estão com desvio padrão +1, eles representam essa proporção, essa probabilidade de ocorrência, tá? E aí eu trabalho geralmente com +1 e com -1, tá? Mas eu posso amplificar isso e de acordo com a minha necessidade. Essa fórmula, né, é chamada de fórmula de Cochrane, né? Ela é muito utilizada, é uma fórmula básica mesmo, né, para a gente trabalhar, e aqui eu dou um exemplo, tá? É um exemplo até que é do site da FAO, e ele diz o seguinte, não é um exemplo de alimentos, mas é um exemplo didático, né? São habitantes de uma grande cidade e que querem descobrir quantas famílias servem café da manhã. Ele diz que não tem muitas informações sobre o assunto, muitas vezes isso acontece muito com a gente. Então, a gente assume que metade das famílias serve café da manhã, e isso nos dá uma variabilidade máxima, ou seja, um P de 0,5. Aí agora nós vamos, digamos que queremos 95% de confiança, e pelo menos, né, 5% mais ou menos, né, de precisão. Então, o nível de confiança de 95% nos fornece valores de 1,96. A gente vai lá na tabela e encontra esse valor de Z. Então, 1,96 ao quadrado, vezes o P, né, que é justamente essa minha variabilidade, que é a proporção estimada da população que tem esse atributo. Esse resultado, ele te dá uma amostra aleatória, né, considerando que eu teria para ter resultados adequados, considerando essa variabilidade máxima, o intervalo de confiança de 95%, eu teria que ter uma amostragem de 385 famílias na nossa população-alvo. Mas aí, em muitos casos, né, isso, para quem trabalha com dados populacionais, com amostras, estatística social, esses números são até pequenos, né, mas nós trabalhamos com valores e sempre o ideal é a gente reduzir. Então, existe uma fórmula de Cochrane que é modificada, né, e você tem que essa fórmula de Cochrane modificada é utilizada, né, para reduzir essa população-alvo, tá? Então, você pode utilizar essa fórmula e com isso você tem N0, que é a recomendação do tamanho da amostra de Cochrane, N, que é o tamanho dessa população, ou uma estimativa desse tamanho, tá? E o Nzinho, que é o que nós desejamos, é o novo tamanho da amostra ajustado. Então, com isso, você poderia ajustar esse tipo de amostragem. Mas, mesmo assim, esse tipo de amostragem ainda é, vamos dizer, eu só quis passar isso para vocês porque é de onde deriva, né, toda a amostragem que nós mais utilizamos e aquelas regrinhas que são colocadas no laboratório. Olha, você trabalha com 1 a 10%, 5 a 10% do tamanho dos lotes. E aí, para isso, nós sempre tentamos partir, né, da origem dessa informação, né, de onde foi trabalhado, né, da distribuição normal, da utilização de algumas fórmulas, né, como a gente pode reduzir, em alguns casos, o tamanho amostral, e a partir dessa fórmula também a gente pode reduzir mais ainda o tamanho amostral, tá?
Então, aqui é só quando você tem amostras muito grandes, né? Então, você tem, por exemplo, uma produção de 100 mil unidades de laranja, né? A indústria produz 100 mil unidades e você quer saber qual o tamanho amostral de uma situação para você ter uma amostragem que reflita, né, aquela tua amostragem. Aí você pode utilizar essa fórmula de Cochrane reduzida, tá? Partindo aqui da primeira aqui, tá? Você trabalha com a primeira e depois pode tentar reduzir aqui com ele. Observem que aí o tamanho amostral, a população é muito maior. E aí nós utilizamos esse tipo de fórmula matemática. Quando você tem populações menores, aí você pode trabalhar ainda com outras fórmulas, como aquela que nós colocamos da raiz quadrada, a raiz quadrada, ou os percentuais. Não são fórmulas, são algumas regrinhas que foram deduzidas quando você tem tamanhos amostrais menores. Ou você pode utilizar aqui mesmo, né, utilizar essa fórmula, você vai encontrar valores, sei lá, de uma triplicata, de uma quintuplicata, você vai reduzindo, isso vai depender muito do tamanho amostral. Ela é mais utilizada para quando você tem populações de maior tamanho. Aqui, quando você consegue ter populações menores, mas mesmo assim ainda não são tão pequenas como é o caso, quando muitas vezes é o nosso caso em laboratório. E o erro amostral, né? Considerando, né? Observem aqui, imagina que eu tenho duas distribuições normais, tá? Uma distribuição aqui é da população, tá? E uma outra distribuição é da amostra. Observem aqui, ó, aqui eu tenho a média, isso aqui é uma questão hipotética, né, teórica, e aqui a média da amostra. Observem que as duas distribuições normais, elas não estão com a mesma média, ou seja, você já tem um erro aqui em relação a esse parâmetro médio que você vai apresentar, né? E você observa que essas duas curvas, a curva amostral, né, da distribuição, ela está afastada, né? Ela não está sobreposta à curva da população. Então, isso daqui, toda essa distância, é o que a gente chama de erro amostral, tá? Do ponto de vista da estatística, assim, né? Seria o nosso erro amostral. E ele é calculado como? Esse erro amostral, ele é dado pelo valor de Z, tá? Específico da tabela de Z, onde você coloca lá os parâmetros que você deseja, né? Em relação à margem de erro, o desvio padrão, observa aqui isso daqui, né? As margens são os desvios, né? E a raiz quadrada, né, de N, ou seja, do número de amostras. Então, isso daqui te dá o erro amostral. Muitas vezes, quando nós trabalhamos com alguns softwares estatísticos, você já tem isso já te dá esse resultado automático, né? Já facilita. Mas o erro amostral, ele vem dessa forma. E aí, algo que eu falei também anteriormente, que era sobre o coeficiente de variação e o tamanho amostral, tá? Então, o que é o meu coeficiente de variação? Ele é uma fórmula, ele é basicamente o meu desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, ele me indica a variação, né, das minhas amostras, ou a variabilidade, né, da distribuição das amostras ao redor da média. Observem o seguinte, quando o coeficiente de variação, ele for, por exemplo, aqui uma tabelinha que eu acho muito interessante, eu sempre falava isso na disciplina que eu dava de análise. O coeficiente de variação por exemplo, por volta de 12,5% até 25%, geralmente você precisa trabalhar com, no mínimo, uma nanoplicata, ou seja, 9 replicatas, tá? Em análises físico-químicas, né, umidade, proteínas, quando a gente faz análise cinzas e tal, os coeficientes de variação, no máximo, eles não podem, o máximo que a gente pode ter é de 5%. Acima disso, né, o ideal é que a gente reveja o nosso plano de amostragem
o nosso método analítico ou algum erro, né, com reagente, tem algum erro embutido ali, porque para esses métodos, métodos simples, né, que nós utilizamos em laboratório, o máximo coeficiente de variação permitido é 5%. Acima disso, a gente tem que rever tudo que a gente fez. Mas até 5%, uma triplicata é adequada. Acima de 5%, em caso do erro, né, dessa coeficiente de variação estar embutida no próprio análise, por exemplo, quando a gente faz análise de textura instrumental no texturômetro, é um equipamento, né, e quando essa análise de textura ocorre em alimentos multicomponentes, como uma barra de cereais, que vem o equipamento, né, ele vai pressionar aquele teu produto, e aquele teu produto ele é constituído de várias partículas que têm várias densidades, que resistem diferentemente, né, àquela lâmina do texturômetro. O que vai acontecer? Quando ele entra em contato, de repente ele toca, por exemplo, uma partícula que está numa determinada posição e quebra mais facilmente. Mas, de repente, aquela lâmina ela pode tocar numa parte que tem uma fruta cristalizada, ou uma fruta passa, e com isso ele dificulta aquele corte. Então, você vai ter ali, se eu já fiz essa análise com texturômetro instrumental, o desvio é muito grande, tá? O coeficiente de variação dessa análise, às vezes, chega a 20%. Então, nesse caso, né, nós temos que ter, no mínimo, né, uma nonuplicata, quando isso faz parte do próprio método analítico, tá? Agora, quando o método analítico me diz, olha, no máximo que você tenha 5%, esses que eu falei para vocês, né? Umidade, proteínas, lipídios, máximo é 5%, e por algum acaso o meu resultado supera esses 5%, aí é porque, no caso, eu tenho um erro. A análise sensorial, como eu falei para vocês, a gente precisa, né, de replicatas, a replicata é o ser humano, e a variabilidade é gigantesca, cada ser humano tem uma percepção diferente, e aí você precisa ter, no mínimo, né, hoje em dia a gente trabalha com 95 pessoas no mapa de preferência. Então, observa que com efeito de variação de 50%, né, você tem que ter pelo menos 100 replicadas. É o que a gente geralmente trabalha em sensorial. 95, 100, 90 é o suficiente, né? Porque o coeficiente de variação de cada replicata humana fica nessa faixa de 40, 50, até 50%. Tá? Então, se trabalha mais com um número grande de replicatas. E caso seja, né, isso aqui vamos dizer, não deveria ocorrer, mas caso eu tenha uma variabilidade de 100%, coeficiente de variação de 100%, aí eu imagino o quanto aumenta, né, o número de replicatas que deveriam ser utilizadas. Do ponto de vista experimental, nós trabalhamos, na maior parte das vezes, com 5%, né, de coeficiente de variação. A maior parte dos métodos, dos métodos físico-químicos que nós utilizamos rotineiramente em laboratório. Tá? Análise de textura em alimentos multicomponentes chega a 20%, então é preciso, às vezes, trabalhar com 8 replicatas, 9, 10 replicatas para alimentos multicomponentes, como a barra de cereais, por exemplo, sei lá, constituído de diversos ingredientes diferenciados, tá? E para análise sensorial, hoje em dia, considerando, né, a variabilidade do ser humano, uma replicata são 90, 95, 100, quanto mais, melhor ainda, tá? Mas, no mínimo, 95 provadores, porque a variabilidade é grande. Então, essas três porcentagens, assim, podem ser reais em algum momento de um método analítico. 100% eu nunca vi, tá? Eu realmente retirei de um livro, e isso eu acho que era mais um caso, pode ocorrer, né? Pode ocorrer, mas na área de alimentos, de análise de alimentos, eu nunca vi esse tipo de ocorrência. E aqui vem né, o momento do bate-papo, né? Para a gente finalizar aqui. Certo. Bom, professor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se
se tem um padrão estabelecido para o intervalo de confiança. A senhora falou 90%, 95%. Para uma amostra que eu tenho em um laboratório, eu tenho um padrão para estabelecer se é uma amostra, qual é o intervalo de confiança que eu tenho que ter? Olha, Roberta, assim, geralmente 95% seria o mais indicado, né, para boa parte dos métodos analíticos que nós usamos. Então, a gravimetria, colorimetria, oxirredução, métodos químicos, né, que nós utilizamos para análise de umidade, lipídios, cinzas, ou extração de um pigmento, a gente vai quantificar via espectrofotometria. Então, geralmente, se trabalha com coeficiente de variação de até 5%, ou seja, intervalo de confiança de 95%. Seria o mais comum. Mas há alguns casos onde o coeficiente de variação realmente ele excede, e não excede pelo erro analítico, ou erro de amostragem, ou erro operacional. Ele excede porque ele é intrínseco mesmo da própria experimentação, ou, no caso, da sensorial, né? O que é a replicata? É o ser humano. Então, isso é intrínseco da própria análise sensorial. Você nunca vai ter duas percepções, você pode ter proximidade, mas são diferentes, né? Quando a gente fala até o homem e a mulher, né? Por que o homem ele tem uma percepção do gosto doce muito intensa? Porque geneticamente as papilas gustativas, né, dos homens é mais sensível, né, ao gosto doce. Já ao mesmo tempo as papilas gustativas deles são muito menos sensíveis ao amargor. E diferente da gente, nós mulheres temos uma percepção do amargor muito mais intensa. Então, observa que tudo isso altera, a idade altera. Então, cada ser humano é uma replicata diferente de uma sensorial. Por isso que a gente precisa. Isso é intrínseco, não tem como mudar. Se é análise sensorial, você tem o teu equipamento de análise é o ser humano. Então, aí você tem que trabalhar realmente com replicatas, número de replicatas maiores. Mas, por exemplo, análise de textura, eu posso ter coeficiente de variação menor que 5%. Quando você analisa, por exemplo, um queijo. Você vai fazer uma análise de textura de um queijo, que é um produto que tem uma homogeneidade maior, né? Então você vai verificar a resistência ao corte desse queijo, né? Num texturômetro digital. Aí você verifica, geralmente o coeficiente de variação é baixo, mas é um alimento homogêneo, né? Imagina um queijo Minas Frescal, ele tem uma certa homogeneidade. Quando a gente compara, por exemplo, com uma barra de cereais, né? Que é um produto que é composto, né, multicomponente, composto por vários ingredientes. Cada ingrediente ali tem uma resistência maior ou menor, por exemplo, à pressão ou ao corte, e aí te daria um coeficiente de variação muito grande. Para você validar esses teus dados, para você ter validade e poder dizer, olha, não, o meu resultado, né, para análise de textura, né, para resistência ao corte de uma barra de cereais, você teria que ter, eu gosto de trabalhar com 10 amostras para cima. Faz um tempo que eu não trabalho com textura instrumental, mas isso é uma realidade. Tá? Água, né? Alimentos multicomponentes, também a mesma coisa, né? Principalmente logo após o processamento. O ideal é você deixar haver uma estabilidade, né, da tua amostra na embalagem, para que haja o estabelecimento daquele equilíbrio, né, atividade de água, e depois você faça a leitura. Porque ali você está juntando vários ingredientes que tem diferentes atividades de água. E aí, na hora que você for retirar a amostra para colocar no teu porta-amostra e inserir no equipamento medir, se você retirar de diferentes pontos que tem, de repente, um maior ou menor percentual de um ingrediente X ou Y, e cada um desses ingredientes tem uma atividade de água diferente, né? Ou seja, antes de atingir o equilíbrio, você vai ter também resultados distintos. É por isso que quando você prepara um alimento multicomponente, por exemplo, uma barra de cereais, você deixa estabelecer o equilíbrio da atividade de água, então você dá um prazo, sei lá, de 7, 10 dias, aí depende da indústria, do procedimento experimental mesmo, você deixa atingir esse equilíbrio para depois fazer a leitura, porque se você fizer a leitura logo
pós-processamento, você vai ter um coeficiente de variação também muito grande. Tá, obrigada, professora. Bom, agora a gente tem uma pergunta do Fábio Silva. A definição do coeficiente de variação para o cálculo do tamanho amostral deve ser feita pelo conhecimento prévio do analista em relação à análise? É mais uma afirmação. Essa definição... Acho que a senhora até já respondeu. Acho que sim. Geralmente, assim, quando a gente lê um método, né, procura um método oficial, a OAC, né, esses métodos oficiais, geralmente, na fase, antes da leitura, né, seria no prefácio do livro, muitas vezes eles já colocam, eles já fazem, ou às vezes até na fase final dos anexos também, eles colocam esses coeficientes de variação, ou no caso contrário, o intervalo de confiança, que é exigido, né, para a gente ter cada método, que exige cada método, para que a gente possa realmente ter a segurança de apresentar aquele resultado. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos esperar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Pode. Não tem problema. Deve, né? Com certeza. A estatística está ótima para eles. A estatística, ela é a base, né? A gente utiliza aquela fórmula de Cochrane, mas ela serve também para a gente definir, por exemplo, quando você tem amostras um pouco maiores, de repente você tem uma zona de produção, aí você quer escolher, por exemplo, você tem fileiras, né, ou você tem árvores, aí você quer saber de quantas árvores você tem que retirar tantas amostras. Ela serve bastante para isso. E o que é bem interessante é que quase sempre, gente, a distribuição da frequência, ela obedece à distribuição normal. Aí facilitou a nossa vida quando ela foi padronizada e gerou a tabela do teste Z. E aí esse Z padronizado, ele é sempre utilizado, né? A gente vai lá na tabela, verifica lá qual é o erro e tal, e a gente, não, o erro que eu quero assumir é tanto, então o meu Z vai ser tanto. Então aí você vai utilizando isso para poder encontrar, considerando, né, o erro que você pode assumir naquela tua análise, considerando o intervalo de confiança, fazendo uma presunção, né, que aquela tua amostra, por exemplo, ela tem um determinado tamanho, né, muitas vezes a gente consegue fazer isso, né, na nossa área a gente consegue fazer isso de forma mais precisa até. Quem trabalha com estatística populacional mesmo, né, social, econômica, aí já é bem mais complexo. Aí utiliza aquela fórmula de Cochrane, talvez não se adeque muito. De acordo com cada análise, né? Então, eu acho que não temos mais perguntas. Então, a gente já pode finalizar, professora. Eu só queria colocar aqui, Roberta, agradecer a todos, tá? Essa foi a primeira experiência, né, que eu tive ministrando esse mini curso. Eu estou à disposição para que vocês me mandem aqui o e-mail, né, para vocês mandarem. A Roberta também pode disponibilizar meu WhatsApp para vocês. E dizer assim que aqui tem essa frase do Poincaré que eu acho muito interessante. Uma acumulação de fatos não faz uma ciência, né, tal como um conjunto de pedras não faz uma casa. Então, é para a gente pensar que não adianta só eu pegar tudo, talvez já mastigado, né? Eu sempre falo, tentar ver de onde vem, qual é a origem das coisas, tentar ver o que é possível, sempre pensar, sempre se questionar, nunca assumir que tudo é verdade, né? Eu acho que ser cientista é justamente ser alguém extremamente questionador.
e fazer tudo fundamentado, né? Ou seja, a gente não consegue construir uma casa só com um conjunto de pedras. A gente tem que fazer a estrutura dela, fazer a fundação dela, e tudo isso é ciência, conhecimento. Então, cada passo que a gente dá para construir o conhecimento, e um conhecimento realmente que vai te gerar uma estrutura, né? Realmente que vai fazer a mudança, né? E vocês são agora a nova geração para essa mudança. Ela tem que estar baseada, né, nos pilares mesmo. E aí vem matemática, estatística, sempre a necessidade de questionar. Eu vou só